Oi, Nutris! A gente sabe que tem muitas ferramentas aqui no Dietbox, muitas vezes a gente não sabe nem como utilizar ou não conhece todas elas. E é por isso que a gente quer dividir esses tutoriais para dar uma ênfase em cada parte do sistema que a gente tem. Hoje esse tutorial vai ser sobre o meu conteúdo do plano alimentar, onde vocês vão poder encontrar cardápios, modelos de refeições, receitas e poder cadastrar alimentos para utilizar nos planos. Então, se vocês não conhecem essa área ou têm dúvidas de como utilizar, é só seguir esse tutorial. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e hoje a gente vai começar esse tutorial para falar um pouquinho sobre essa área de meu conteúdo do plano alimentar. A gente tem diversas funcionalidades aqui no sistema, por isso hoje a gente vai conversar especificamente sobre o meu conteúdo do plano alimentar. Como vocês podem ver aqui, a gente tem o menu de cardápios, refeições, receitas e alimentos. Então eu vou passar entre cada um deles para conversar com vocês como isso pode melhorar, o nosso atendimento, facilitar na hora de montar um plano alimentar para o paciente e para ensinar vocês a usar um pouquinho melhor essas 4 ferramentas que a gente tem aqui. Então eu vou começar do zero aqui com vocês, esse aqui é o nosso menu inicial e para acessar esse menu a gente vem aqui no menu à esquerda. Então aqui a gente clica em plano alimentar e vou iniciar pelos cardápios. Bom, então aqui a gente vai ter tanto os meus cardápios, quando a gente já criar algum modelo de cardápio nosso, ele pode ficar salvo aqui. E aqui temos os modelos de cardápios do Dietbox. Então eu vou mostrar aqui para vocês, caso eu quiser editar um modelo já existente e fazer algumas alterações, eu posso já fazer isso e deixar salvo nos meus cardápios. Assim, eu posso entrar na tela de um paciente e carregar esse modelo diretamente lá. Então eu vou selecionar aqui, por exemplo, esse aqui, dieta hipocalórica, e vou abrir. Eu posso duplicar este cardápio, então eu não posso editar em cima desse cardápio já pronto, mas eu vou duplicá-lo. Então aqui uma cópia deste cardápio será salva em meus cardápios, então eu clico em duplicar. E aqui ele pergunta se eu desejo editá-lo, então eu coloco que sim. Então aqui a gente já vai ter esse cardápio duplicado, a gente vai poder fazer as alterações em cima dele. E aí eu posso mudar a descrição ou o nome desse cardápio para não ficar igual. Então eu posso colocar dieta hipocalórica, modelo Júlia, tá? Então só para eu saber que é uma dieta que eu editei. Então aqui a gente vai poder fazer as alterações tanto das refeições, do café da manhã, colação, almoço, enfim, deixar esse cardápio do jeito que vocês preferirem. Então, por exemplo, eu vou fazer uma alteração aqui, eu vou mudar a colação, na verdade eu quero adicionar castanhas aqui também, então eu posso fazer essas alterações e salvando como eu desejar. Então, só para vocês verem como que vai ficar esse cardápio. Então, aqui eu posso salvar. Aqui no jantar, ceia, também dá para mudar. Enfim, qualquer refeição vocês podem alterar como vocês desejarem, tá? E então, esse cardápio já vai ficar salvo nos meus cardápios, tá? Então, só para vocês verem, eu vou voltar aqui, plano alimentar, cardápios. Então, aqui a gente já pode entrar novamente em cardápios e a gente vai ter os meus cardápios, esse modelo já salvo que eu editei. Eu vou mostrar o passo a passo depois, na tela do paciente, como a gente pode carregar esse cardápio lá, ou então vamos supor que vocês criaram uma dieta inicial para o paciente, vocês gostaram muito desse modelo e vocês querem salvar para usar com outro paciente só editando algumas refeições e quantidades. Vou mostrar como vocês podem fazer isso também, tá? Então só a gente voltando aqui para o nosso menu inicial, para mostrar as outras ferramentas que vocês também podem utilizar. Voltamos aqui no nosso menu à esquerda, clico em plano alimentar e vou para as refeições. Bom, então aqui eu já tenho o modelo de minhas refeições salvas, Por que a gente pode utilizar essas refeições? Então vamos supor que eu esteja criando o plano alimentar do paciente e eu quero colocar um lanche da tarde para ele. Eu quero colocar iogurte, frutas e granola.
Ao invés de eu adicionar toda vez iogurte mais fruta e granola, eu posso criar uma refeição que já tem esses 3 alimentos incluídos e carregar essa refeição direto no plano do paciente. Então, eu posso deixar modelos de refeições já salvas. Então, por exemplo, aqui nós temos as refeições do Diet Box. Então, temos refeições de almoço, café da manhã, ceia, colação. Então, já temos pelo menos 100, modelos de refeições que vocês podem utilizar lá no perfil do paciente para facilitar a montagem do plano alimentar. E também vocês podem criar os próprios modelos de vocês. Então, aqui eu vou criar só para mostrar para vocês como que a gente pode fazer. Então, eu venho em minhas refeições e adicionar. Pode ser uma refeição calculada, para usar em planos alimentares calculados, ou livre, caso a gente for usar um plano alimentar em texto livre, Mas, então, a gente tem que saber que nesse momento que eu seleciono o tipo livre, eu não posso adicionar essa refeição numa dieta calculada, tá? Apenas em modelo de plano alimentar texto livre. Então, aqui eu quero uma refeição calculada. Vou colocar, então, iogurte com frutas e granola. E aqui eu posso ir adicionando os alimentos. Então, vamos lá. Vou colocar o iogurte. Então, aqui eu vou colocar a fruta. Vou colocar uma banana, por exemplo. Uma unidade. E granola. Vou escolher essa daqui. 20 gramas. E vou salvar. Então, esse aqui vai ser o meu modelo de refeição, tá? Ficou um pote de iogurte, uma banana média e 20 gramas de granola. E vou salvar. Então, aqui, de novo, já vai estar nas minhas refeições esse modelo de refeição. Voltando para o nosso menu, eu posso ainda criar receitas. Então, eu vou clicar aqui para a gente criar uma receita juntos. Eu ainda não adicionei nenhuma receita aqui, como vocês podem ver, mas temos várias receitas do Diet Box. Então, aqui a gente pode acessar, por exemplo, uma barra de cereal feita em casa, Mais uma vez, eu adorei essa receita, mas eu quero remover um ingrediente porque eu acho que vai ficar melhor com o meu tipo de conduta. Então, eu posso vir aqui, duplicar essa receita. Lembrando que toda vez que a gente duplica uma receita, ela vai já diretamente para o menu das nossas receitas e a gente vai poder editar qualquer tipo de ingrediente que tem aqui. Então, eu quero retirar o mel, Eu posso vir aqui e remover. Então, a gente já vai acabar mudando, as porções, as medidas caseiras. E aí, a gente pode editar também o modo de preparo, Enfim, vocês podem mudar tudo que vocês quiserem. Podem mudar o nome. Então, aqui eu vou colocar o modelo Júlia, só pra gente saber que eu dupliquei, que eu alterei essa receita. E vou salvar. Então, aqui, ela já vai para as minhas receitas. Então, vocês podem fazer isso com qualquer tipo de receita do Diet Box ou adicionar uma receita do zero. Então, eu posso vir aqui em minhas receitas adicionar e também utilizar ou alimentos cadastrados para calcular essa receita. Então, aqui a gente vai ter uma receita, calculada. E se eu desmarcar essa opção, será uma receita em texto livre. Então, de novo, vamos lembrar que a gente tem modelos de planos alimentares tanto calculado quanto em texto livre. Se eu utilizar uma receita texto livre, eu só vou poder utilizar em planos qualitativos, planos em texto livre. Então, nesse caso, eu quero, quero adicionar uma receita calculada. Então, eu vou colocar bolo de maçã, por exemplo. E vou ir adicionando os ingredientes. Então, eu vou colocar ovos. A gente vai adicionar ingrediente por ingrediente. Vamos colocar óleo de girassol.
Coloquei o leite também. Vou colocar o açúcar, a maçã, não podemos esquecer o nosso ingrediente principal. Tá, 2 maçãs e uma farinha de trigo. Vamos colocar 150 gramas de farinha. Então, esse aqui é só um exemplo, né? Claro que vocês vão adicionar os ingredientes que vocês quiserem, de acordo com a receita. E aqui, a gente vai poder colocar quantas porções vai render esse bolo, né? Quantas fatias. Então, vamos supor que esse bolo vai render 14 fatias. Né? E a porção vai ficar de 60 gramas. Aqui a gente pode descrever o modo de preparo. Então, talvez listar, né? Fazer em forma de lista. Ou fazer em forma de texto. Aqui eu não vou colocar nada, né? Só porque eu tô só mostrando para vocês, mas vocês podem escrever sempre aqui o modo de preparo, colocar alguma observação. E se vocês quiserem categorizar essas receitas com alguma tag, por exemplo, é uma receita de bolo. Posso colocar tag bolo aqui, adiciono a tag e toda vez que eu quiser buscar essa receita ou buscar bolos, essa receita já vai aparecer para mim, tá? É uma forma fácil da gente ir categorizando os nossos documentos aqui dentro do sistema. Então, vou salvar. Então, aqui eu vou colocar o modo de preparo para eu poder salvar a receita, só para eu mostrar para vocês. E pronto! Já estamos aqui no menu então de adicionar uma nova receita e vale lembrar que a gente pode fazer tanto com alimentos cadastrados, então alimentos calculados, ou então se eu desmarcar essa opção, eu faço uma receita em texto livre. Lembrando que a gente tem 2 modelos de planos alimentares, o texto livre e o plano calculado. Se eu fizer uma receita em texto livre, eu não posso inserir essa receita no plano calculado. E mesma coisa se eu fizer uma receita calculada, eu não posso inserir ela no texto livre. Então é importante vocês já definirem como que vocês vão querer utilizar essa receita futuramente, né? Nesse caso eu vou mostrar para vocês utilizando alimentos cadastrados. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, bolo de banana de canela. Vou ir adicionando então os ingredientes, vou mostrando aqui o passo a passo para vocês. Colocar um ovo, uma banana, farelo de aveia, Então, esses foram os ingredientes que eu adicionei. Lembrando que vocês vão colocar os ingredientes que vocês desejarem, de acordo com a receita. Aqui, então, essa receita ela vai render uma porção. E aqui eu vou descrever o modo de preparo. Então, sempre a gente precisa colocar o modo de preparo para salvar essa receita. Então, por exemplo, amasse a banana e reserve. Tem uma caneca. Coloque o ovo e o restante dos ingredientes, mexendo bem. Então aqui vocês podem descrever como vocês quiserem, né? E aqui as tags eu posso utilizar para categorizar algumas receitas. Então, por exemplo, aqui no sistema já tem algumas cadastradas, mas eu quero colocar, né, essa tag de bolo, né? Então eu posso colocar essa tag aqui, eu já havia adicionado anteriormente. Então eu quero categorizar essa receita como bolo e depois eu vou poder buscar, né, pelas tags que eu criei para facilitar na hora de encontrar qualquer tipo de receita. Então aqui,
né, a porção ficou em 144 gramas, rende uma porção. E aqui vai mostrar então as calorias, como que é, né, a distribuição calórica, né, de macros dessa receita. Então aqui eu vou salvar. No que eu salvo, já vai ficar pronto aqui o meu bolo de banana de caneca em minhas receitas, né? Lembrando então aqui as receitas do Diet Box, que podemos duplicar e transformar em minhas receitas e modificar qualquer tipo de ingrediente, né, ou modo de preparo que a gente desejar. Então, vou voltar aqui para o nosso menu para mostrar, então, ainda esse menu de alimentos, tá? Então, aqui a gente pode olhar e verificar todos os alimentos que estão incluídos aqui no nosso banco de dados, de todas as tabelas de alimentos, tanto da TACO, quanto IBGE, temos da USDA, TBCA, Toconduva, alimentos do Diet Box, né, que foram adicionados pela nossa equipe, e alguns suplementos. E aqui alimentos adicionados por nós mesmos. Então, a gente pode verificar, por exemplo, que o nosso paciente ele utiliza algum suplemento bem específico. E a gente vai precisar adicionar esse alimento no sistema, ou esse suplemento, para colocar no plano dele. Então, a gente pode vir aqui e adicionar, então, o nome desse suplemento. Aqui eu vou cadastrar como suplemento teste, só para vocês verem como que é feita, né, esse cadastro. Vamos supor, então, que essa porção desse suplemento seja de 20 gramas. A gente pode cadastrar bem conforme está a tabela nutricional desse alimento. Então, se a tabela nutricional nos traz a porção de 20 gramas, nós podemos colocar aqui a porção de 20 gramas. No final, essa porção vai ser ajustada para 100 gramas, mas vocês podem adicionar aqui embaixo a medida caseira de 20 gramas, que vai ficar bem como vocês adicionaram, tá bom? Então, a gente pode verificar então que 20 gramas seja referente a 100 calorias desse suplemento. Aqui a gente pode adicionar ainda um grupo para esse alimento, caso vocês queiram definir esse alimento em algum grupo. Então aqui eu vou colocar outros. Vou colocar que tenha 15 gramas de proteína, 4 gramas de carboidratos e 3 gramas de lipídios, né? É só um teste que eu quero fazer para mostrar para vocês como é tranquilo adicionar um alimento. Aqui ainda tem a parte de micronutrientes que vocês vão poder especificar, tá? E aqui as medidas caseiras. Então eu posso adicionar aqui que uma unidade são 20 gramas. E vou salvar. Então a unidade desse suplemento é 20 gramas e na hora de cadastrar no plano alimentar eu coloco uma ou 2 unidades, né, quanto eu desejar. E vou salvar. Então aqui já ficou cadastrado o meu alimento. Lembrando que vocês podem fazer isso com qualquer alimento que desejarem. Então, só para a gente recapitular tudo que a gente viu: cardápios, refeições, receitas e alimentos. Eu vou entrar agora no plano de um paciente para mostrar para vocês como que a gente vai cadastrar ou carregar tanto os cardápios, refeições ou receitas e até mesmo como procurar os alimentos dentro da tela do paciente, né? Fazer agora o processo inverso. Então, vou ir aqui nos meus pacientes. Esse paciente aqui ainda não tem nenhum plano alimentar cadastrado, então eu vou adicionar o primeiro plano dele. E eu quero carregar algum plano já existente, então eu quero carregar justamente aquele que eu editei, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Eu posso vir aqui em carregar ou aqui embaixo. E aqui a gente pode acessar os nossos cardápios, então aqueles salvos, ou acessar os modelos do Diet Box, que estão todos disponíveis também lá no menu de cardápios. Os planos alimentares desse paciente, então caso ele tiver planos anteriores, a gente pode carregar esse plano aqui atualmente também. E os recordatórios do paciente, caso ele tenha feito algum recordatório, né? Se a gente fez anteriormente um recordatório alimentar, podemos carregar aqui também. Nesse caso, eu quero carregar esse cardápio aqui, que eu mesmo editei. E aqui vai ficar, então, esse cardápio carregado, tá? Aqui ainda não aparece nenhum valor de referência, né? Porque eu não cadastrei aqui o peso do paciente, então ele não me dá a distribuição, mas aparece o valor calórico. Então, caso eu queira
né, que me mostre aqui a distribuição, eu posso vir em configurar valores de referência e colocar o peso do paciente. Só um exemplo para mostrar para vocês. Já vai me dar aqui a distribuição de carboidratos, proteínas e lipídios. E eu posso ainda editar esse plano aqui direto na tela do paciente. Então, eu não quero que ele faça ceia, posso remover essa refeição. E da mesma forma, se vocês criarem um plano do zero para esse paciente e vocês gostarem deste cardápio, né? Eu quero utilizar esse cardápio futuramente com outros pacientes. Vocês podem acessar o menu Mais e guardar nos meus cardápios. Então, aqui o sistema já nos avisa, né? Você poderá utilizar esse plano alimentar mais tarde. Guardar nos meus cardápios? Sim. Então, ele vai ficar guardado, né, lá nos cardápios, aqui nesse menu. E vocês vão poder utilizar para outro paciente sempre que desejarem, tá? Fazendo todas as modificações necessárias. Agora, a gente vai ver como que a gente pode carregar uma refeição que a gente criou. Então, por exemplo, eu quero modificar o café da manhã desse paciente. Posso vir aqui, editar a refeição. E eu posso carregar a refeição aqui mesmo, tá? Então, eu não preciso excluir anteriormente esses alimentos, eu posso diretamente carregar essa refeição. E de novo aqui vai aparecer as refeições que cadastramos como modelo e as modelos da Eatbox, né? Então aqui tem café da manhã com pão. Eu vou cadastrar então uma refeição que eu mesma criei, que é o iogurte com frutas e granola. E aqui ele vai perguntar, né? O sistema pergunta se a gente quer substituir a refeição atual por essa. E pronto! Já criamos aqui uma nova refeição para ele, carregando diretamente das nossas refeições. Caso contrário, criei uma refeição direto no plano do paciente e gostaria de salvar com um modelo para usar depois. É só clicar aqui e já vai salvar diretamente nos modelos de refeições de vocês. E aí, mesma coisa, vocês vão poder usar sempre que desejarem em outro plano alimentar ou em outra refeição. Sempre lembrando de salvar aqui. E aqui então eu vou salvar e fechar. Agora a gente pode ir para o próximo tópico, que é ver as receitas. Então eu vou entrar aqui em lanche da tarde, por exemplo, e a gente cadastrou o bolo de caneca. Então aqui eu vou remover, né, esse alimento e vou adicionar diretamente das minhas receitas. Eu posso procurar tanto selecionando todas as tabelas de origem ou diretamente das receitas. Então eu digito aqui. Bolo de banana de caneca já é a primeira receita que aparece, mas vão aparecer outras receitas também cadastradas no sistema. Então aqui eu posso selecioná-la e colocar a porção que eu já defini lá mesmo na receita. E vou salvar. E pronto! Já está aqui, então, o nosso lanche da tarde, a porção de bolo de banana que a gente mesmo criou. E agora, por último, mostrar para vocês como a gente procura um alimento, cadastrados, então, na nossa tabela. Vou colocar aqui, então, como uma nova refeição. A ceia dele vai ser este suplemento. É muito fácil, é como adicionar qualquer outro alimento. Então, a gente pode vir aqui direto em meus alimentos ou procurar em todas também, que o sistema vai entender, né? Vai procurar da mesma forma. Mas aqui eu vou procurar direto em meus alimentos e vai aparecer o suplemento que eu mesmo cadastrei. Lembrando que a gente cadastrou, então, a unidade, né? A medida caseira. E vai ficar as 20 gramas certinhas que a gente cadastrou. 100 calorias e a distribuição de macronutrientes correta também. E aqui eu vou salvar e fechar. Bom, pessoal, esse foi o nosso tutorial rápido, né, sobre todas as funcionalidades que temos aqui do plano alimentar, onde a gente tem todo o conteúdo que a gente pode pré-cadastrar, cardápios, refeições, receitas e alimentos. Espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre criando, né, novos tutoriais para ensinar vocês a utilizar e pegar sempre o melhor que tem aqui do sistema. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte, que é suporte@daitbox.me,
ou colocar aqui nos comentários. Tchau, tchau!